Segunda-feira, 19 de junho, hoje celebra o Dia do Cinema Nacional. Opção para a Vida, logo mais estará trazendo a continuidade da palavra que nós ministramos sobre o estudo baseado no livro de Neemias. A fidelidade de Deus e a desobediência de Israel. É isso que nós vamos estudar agora. Espero que você abra o seu coração para receber esta palavra. O Senhor mandou codornizes, mandou pão, fez sair água da rocha. Ele proveu todas as necessidades. Até as vestimentas não se desgastaram. As alpercatas dele, vocês imaginem, 40 anos usando o mesmo sapato, a mesma alpercata, não se desgastaram. Caminharam durante 40 anos, nem os seus pés incharam. Porque Deus estava fazendo com que o povo se sentisse protegido, amparado, confortavelmente, por incrível que pareça, vivendo numa condição de muitas dificuldades, em pleno deserto. E quem já foi ao deserto sabe do que eu estou falando. Só tem terra, montanhas e o céu, e nada mais. Não tem plantações, não tem água, não tem nada. E Deus provou a sua fidelidade para com o povo. Deus é fiel, irmãos. Ele é fiel. Ele jamais nos decepcionou e jamais há de nos decepcionar. Então, Neemias está mostrando isso aqui. Deus deu grandes provas do seu cuidado para com o seu povo no passado. O povo tinha mais que viver em completa obediência a Deus em decorrência da sua fidelidade. Então Neemias mostra que foi uma decepção o comportamento do povo para com esse Deus tão fiel. É isso que veremos agora nos versículos subsequentes. Então vejam que ele vem descrevendo aqui nos versos 9 em diante: viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho, fizeste sinais e milagres contra Faraó. Então ele vem descrevendo, dividiste o mar vermelho perante eles, de maneira que atravessaram a pé seco. Verso 12: de guiaste-os de dia numa coluna de nuvem, de noite numa coluna de fogo, para lhes alumiar. Então ele vem descrevendo em mínimos detalhes tudo que Deus fez pelo povo, provando a fidelidade de Deus. Verso 12: guiaste-os de dia com uma coluna de nuvem. Verso 13: desceste sobre o monte Sinai do céu, fizeste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons, a exemplo do que Moisés recebera quando estava lá no monte Sinai, os decálogos. O teu santo sábado, Shabat, lhe fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandaste. Pão dos céus lhe deste, água, saciaram a sede, da rocha fez brotar água, e na sua sede, eles se dessedentaram, e lhe deste, e disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhe juraste dar. Então até o versículo 15, ele vem mostrando que foi os fatos, acontecimentos que ao longo curso de todo esse período, Deus foi tratando com o povo. Mas mesmo assim, veja o verso 16, observe o verso 16: porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos seus mandamentos. A soberba dominou o coração do povo, a rebelião, a desobediência, a insubordinação. Eu estava lendo essa expressão, endureceram a sua cerviz. A cerviz é a parte superior do pescoço, da nuca, que é essa parte mais dura. E tem pessoas que realmente anda assim
de cabeça empinada, o nariz empinado, tão orgulhoso, tão prepotente, tão presunçoso. E era assim que Neemias estava dizendo: o povo, embora visse tudo isso, endureceu a sua cerviz e blasfemaram contra Deus. E por isso que Deus então veio através de Neemias mostrando: olha, que isso não aconteça com vocês. Nós voltamos, estamos em Jerusalém, não tenhamos esse comportamento. Observem que o povo, as maravilhas que Deus operou e como o povo se comportou. Longe de nós que tenhamos esse comportamento, essa atitude. Então, meus irmãos, vocês observem que em todos os demais versículos, até o verso 31, ele vem narrando, ele vem fazendo uma narração histórica desses acontecimentos quanto à fidelidade de Deus e à insubordinação, à desobediência do povo. Então você vai dar uma viagem, você vai fazer uma viagem no tempo. Observe essa expressão que ele diz aqui no verso 16, verso 17 em diante. Ele diz: recusaram ouvir-te e se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizestes, endureceram a sua cerviz e a sua rebelião, levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ele mostra aqui, meus irmãos, o quanto esse Deus, ele é misericordiosíssimo. Isso nos lembra quando ele diz aqui: tu, ó Deus, porém tu, ó Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te, grande em bondade, tu não os desamparaste, mesmo eles sendo ou tendo uma atitude, um comportamento de desobediência. Isso nos lembra o Salmo 86, versículo 15. Lá no Salmo 86, versículo 15, o salmista diz: mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia. A tradução mais feliz de paciente, em algumas traduções, é: tu és um Deus sofredor. Um Deus sofredor. Porque os homens têm tido um comportamento de tanta ingratidão, de tanta irreverência, de tanta insubordinação, que isso faz com que Deus se sinta, né, desconsiderado, desprestigiado, né, desprezado. Em outras palavras, por isso que o salmista lá no Salmo 86, verso 15, para algumas traduções, diz que Deus é um Deus sofredor. Então, dando continuidade nos seus argumentos, Neemias, no versículo 18, ele diz: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo à noite para lhes alumiar o caminho por onde deveriam ir. Aqui, meus irmãos, nós vemos, inclusive no livro de Números, nos diz que aquela nuvem representava Jesus, simbolicamente, uma linguagem que nós podemos dizer teofânica. Domingo nós estudamos aqui que Jesus se manifestava muitas e incontáveis vezes no Velho Testamento em forma angelical. Lá em Números diz que aquela nuvem que conduzia o povo representava Jesus. Quando a nuvem parava, o povo amava o acampamento e ali adoravam a Deus. A Shekinah de Deus, a glória de Deus descia no tabernáculo. Quando a nuvem começava a se mover, eles começavam a caminhar. Então aquela nuvem era símbolo da presença de Deus. E esse povo tinha tudo para reconhecer
que aquilo não estava acontecendo por um acaso, mas era a prova mais clara, evidente da presença de Deus no meio deles. Mas mesmo assim, eles se rebelaram, se comportaram de forma soberba, né, conforme nós vimos. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente. No versículo 19, ele diz: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, no verso 18, desculpe, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o seu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Acharam pouco, fizeram um bezerro de ouro para dizer: ora, foi este bezerro que nos tirou do Egito. Eles saíram do Egito ainda com seus corações totalmente dominados por todo aquele espírito de idolatria, porque eles adoravam até animais. Por isso que eles fizeram um bezerro de ouro, e isso trouxe um entristecimento profundo ao coração de Deus. Eu vou abrir aqui uma janelinha para dizer para vocês o que é que nós aqui no Nordeste fazemos, aí você vai entender. As pessoas pedem a Deus que mande chuva, e quando a chuva vem, o povo vai agradecer a São Pedro, a São José, a São Pedro, né? Então, Deus foi quem tirou o povo do Egito, e o povo agora estava adorando um bezerro, dizendo: esse bezerro foi quem nos tirou do Egito. Não há diferença para aquilo que eu acabei de citar. Portanto, nós vemos que esse povo provocava a ira de Deus por esses comportamentos, por essas atitudes, mas Deus é misericordiosíssimo. Lá no Salmo 136 nós vemos um coro de misericórdia, e Deus cita através do salmista, né? Deus guardou porque as suas misericórdias duram para sempre. Deus livrou porque as suas misericórdias duram para sempre. Deus abriu o mar vermelho porque as suas misericórdias duram para sempre. Deus mandou codorniz e mandou maná porque as suas misericórdias duram para sempre. Deus livrou o povo de Faraó porque as suas misericórdias duram para sempre. No Salmo 136, e o povo sabia de tudo isso. Então Neemias está dizendo mais uma vez: olha, não repitam o que aconteceu, o que o povo fez no passado. Verso 19: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Verso 20: e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe destes na sua sede. Ele concedeu o Espírito Santo naqueles dias para ensinar, sustentou-os com pão, com água, com maná, para que eles não tivessem que reclamar. Mas mesmo assim reclamaram, murmuraram, blasfemaram contra Moisés: você nos trouxe para morrer nesse deserto. Poderíamos ter ficado lá no Egito, nós tínhamos os pepinos, cebolas, tínhamos alimento, tínhamos comida, embora que vivendo debaixo de um jugo do talvegue de Faraó. E por isso eles murmuraram, e somente os de 20 anos para baixo é que entraram na terra prometida. Os de 20 anos para cima, todos morreram no deserto, todos morreram, porque murmuraram, blasfemaram contra Deus. Verso 21: deste modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou, as suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam. Até esses detalhes Neemias lembrou que durante aqueles 40 anos Deus demonstrou o seu cuidado para com o seu povo. Nem a roupa envelheceu, nem as sandálias se estragaram, e nem os seus pés também se incharam. Agora, irmãos, preste atenção. No deserto não tinha hospital, no deserto não tinha padaria, no deserto não tinha supermercado, no deserto não tinha maternidade, para que as mulheres, ao parirem, ao dar à luz, tivessem onde ficar acolhida.
No deserto não havia plantação, no deserto não tinha água, não tinha nada. Mas Deus deu a maior prova de que a sua presença supriria todas as necessidades do povo. Amém, irmãos? É por isso que no Salmo 23 o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é fiel. Então foram 40 anos que esse povo peregrinou. No Salmo 95, versículo 10, aí nós vemos um desabafo de Deus através do salmista. Ele diz: durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Vocês que estão aqui, os que estão em casa também, não acham que isso se repete hoje em nossos dias? A mesma coisa. As pessoas murmuram, blasfemam contra Deus, né? A gente às vezes, quando vai à feira central, eu vejo ali tantas frutas, tantas verduras, o mercado abastecido de alimento, e ainda tem pessoas que murmuram contra Deus, blasfemam contra Deus. Não era diferente aquela situação do povo, não é? Deus mandando pão, mandando água, alimento, as mulheres gerando filhos no deserto, as parteiras, as crianças nascendo em pleno deserto, tudo fluindo de forma assim, um progresso em todos os sentidos, a população aumentando, tudo, mas mesmo assim eles murmuraram contra Deus. Verso 21, portanto, verso 22: também lhes destes reinos e povos, que lhes repartistes em porções, e assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Esses reis eram arqui-inimigos de Israel. Havia os filisteus, mas esses aqui também eram inimigos de Israel. Israel, durante a peregrinação, agora sobre a égide de Josué, sofreu duramente muitas perseguições, mas eles prevaleceram contra esses inimigos e adversários amorreus. Como diz aqui, os inimigos mais audaciosos que se levantaram, além dos filisteus, foram esses reis: Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. Esses reis são citados por serem aqueles que procuraram exterminar o povo de Deus, mas Deus fez prevalecerem contra eles. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 23, o Senhor, através de Neemias, lembra a aliança, o pacto, o concerto que fizera com Abraão. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinha dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Deus não tinha feito essa promessa a Abraão lá em Gênesis? Inclusive no capítulo 15, versículo 5, o Senhor disse assim: Abraão, ele era avançado em idade, Sara era estéril, não podia mais gerar filhos, mas o Senhor chamou Abraão e disse: veja se você pode contar as estrelas dos céus, tal será a tua posteridade. E no capítulo 22, versículo 17, ele disse outra vez: veja se você pode contar a areia que está na beira da praia, a areia do mar, tal será a tua posteridade. E Deus estava cumprindo, e cumpriu tudo aquilo que havia prometido a Abraão. É como se Neemias estivesse dizendo: olha, Deus nunca decepcionou, Deus sempre foi fiel, Ele cumpriu e tem cumprido com toda a sua palavra. Portanto, não incorramos nos mesmos erros. Então, eles saíram da terra, conforme está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 37, 600 mil pessoas, 600 mil homens, afora mulheres e crianças. Veja como se multiplicou, como esse povo se multiplicou. 600 mil homens, afora mulheres e crianças. Você pode conferir isso, está lá no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 37.
Esse povo então tornou-se uma grande nação quando voltou à terra prometida. E aí Moisés morreu, Josué foi seu sucessor, deu continuidade, e Neemias nos mostra nos versículos seguintes, ele vem descrevendo, como eu disse a vocês, a fidelidade de Deus e a rebeldia do povo, desde Josué até chegar aos juízes. A narrativa continua nos versículos 24 a 26. Então entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Verso 25: tomaram cidades fortificadas e terra fértil, possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias para a tua grande bondade. Verso 26. Outra vez, é como se fosse um refrão. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Como sempre, irmãos, é que o povo é ruim mesmo. E tem mais uma coisa, vocês quando leem uma passagem dessa, vocês dizem, isso foi no tempo de Moisés. E hoje? É pior hoje, não é a mesma coisa, é pior. Porque imagine quantas milhares e milhares de crianças que esperam nascer estão sendo barbaramente assassinadas através do aborto. Para que crime maior do que esse? Então hoje a coisa é muito pior. É muito pior. As ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais.
Acredito que você foi profundamente abençoado através da ministração dessa palavra. As Escrituras Sagradas nos diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Portanto, Deus é fiel. Nós é que muitas vezes falhamos com Deus. Agradeço a todos que estiveram conosco e espero em Deus que você tenha um dia abençoado, uma semana debaixo dos cuidados e da proteção desse Deus que realmente tem dado uma demonstração do seu profundo amor por nossas vidas e por nossa família. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.